pais da igreja? Bem, é uma pergunta interessante, porque os pais da igreja foram figuras extraordinárias e de grande preponderância para o desenvolvimento da mesma, né? Para o caminhar da mesma, né? Estamos falando aqui a mesma no sentido eclesiástico, né? Porque todo arcabouço teológico, todo arcabouço de filosofias e dentro daquilo que está inserido no campo hermenêutico, né, de compreensão, exegético, nós temos um grande legado, né, desses indivíduos, né, os pais da igreja. É claro que tiveram mulheres também, né, mas de forma majoritária foram homens, né, e pessoas de diversas áreas, né, que se converteram ao cristianismo, né. Estamos falando de pessoas dos primeiros séculos, né, e pessoas de diversas áreas, como eu falei, do campo da área jurídica, política, filosófica. Tertuliano de Cartago, por exemplo, era advogado, né? Martinho Lutero, né, o grande reformador, iniciou sua carreira como estudo, né, na área jurídica e depois passou para a área teológica por vocação, né. Quando tratamos de os pais da igreja, nós devemos ter em mente também que os pais da igreja são incluídos aí os documentos antigos, né, de grande importância para a igreja. Nós temos, por exemplo, a Didaquê. A Didaquê é um documento dos primeiros séculos que traz aí um arcabouço, né, uma estrutura de ensinamentos embasados na fé cristã, né. E os pais da igreja, eles têm uma determinada característica, né, como se fosse uma forma de apelido, né, pelos historiadores. Nós temos aí os pais da igreja classificados como os pais apostólicos, né. Temos também os pais apologistas e os pais polemistas também. E temos aqueles também que são considerados como os teólogos científicos, né. Bem, a primeira categoria, que é os pais apostólicos, eles tiveram mais um caráter pastoral, né? Eles tiveram mais um caráter de cuidado com a igreja, de zelo com a igreja, né? Aquele cuidado de pai, de um pastor mesmo, né? Já os pais apologéticos, eles tiveram mais um caráter de defesa à igreja das acusações que essa sofria, né? A igreja era acusada de várias acusações, como ateísmo, né? Porque não se prostrava diante de um Deus, né? Entre aspas, um Deus vivo, que nem era o imperador de Roma, que era tido como uma espécie de semideus ou um deus. Não, eles não aceitavam isso. Então, por isso que a igreja era acusada de ateísmo. Era acusada de canibalismo também, né? Porque praticavam a ceia, né? Bebiam o sangue, o corpo de Cristo, né? Que nada mais era do que o vinho e o pão mesmo, né? A substância. E a igreja era alvo por conta disso também. Era acusada de prática de incestos, né? Porque uma vez que se diziam irmãos, né, os irmãos se casavam, né, normalmente, né, noivavam, se casavam. Então surgia a pergunta: como é que dizem que são irmãos e se relacionam, né? Nada, aplicação fora de contexto, né? E então tinha essas acusações. E tem os pais polemistas também, né? Já os pais polemistas, eles traziam a defesa mais na doutrina cristã, né? Eles tinham essa característica de defender, né, as doutrinas, né, a ortodoxia da igreja, né. Nós temos exemplos aí como, por exemplo, o Concílio de Nicéia, né, o primeiro Concílio de Nicéia, que foi em 325, onde presidiu Inácio de Antioquia, né, nesse Concílio de Nicéia, combatendo o chamado arianismo, né. Então nós temos esses exemplos aí. E também os teólogos científicos, né, são também dos pais da igreja. Foram teólogos que procuraram trazer uma compreensão das Escrituras, né, do cristianismo, através do viés da ciência, né, das filosofias, procurando explicar melhor, né, essa questão toda dentro dessa crença, né. Então nós temos essas relações e frutos, né, historicamente deixados por esses pais da igreja, que foram homens que colaboraram de diversas maneiras, e nos deixando aí um legado muito grande. Eu posso aqui citar, poderia citar vários deles aqui, dentre eles Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Justino Marte, Taciano, Atenágoras de Atenas, Santo Agostinho,
Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, enfim, foram muitos testemunhos que glorificaram a Deus, nos deixando um vasto arcabouço, né, e bojo de conhecimento para os nossos dias. Esses aqui foram os pais da igreja, de maneira bem resumida aqui, né, porque tem muita coisa dentro dessa história, né, em relação aos pais da igreja, né, tem muita coisa.